Estamos de volta com o Metrópole Debate e você pode aproveitar o tempo para fazer a sua pergunta. Ligue para os telefones que aparecem na nossa tela ou mande a sua mensagem, como fez o Lemos Nogueira de Fortaleza. Em 2012, minha esposa começou a trabalhar como babá em uma casa de família. No mês de setembro, ela sofreu um grave acidente de moto e a patroa dela decidiu assinar a carteira para ter direito ao auxílio acidente. Porém, a patroa dela só pagou uma parcela para o Sr. Paulo Bacelar e não pagou mais. Minha esposa está impossibilitada de trabalhar e não recebeu o auxílio acidente, mas eu consegui garantir pelo menos o LOAS. Agora, a ex-patroa pediu a carteira para dar baixa, mas eu não permiti porque quero primeiro saber quais são os direitos que a minha esposa tem. Resposta para o Sr. Paulo Bacelar para o nosso telespectador Lemos Nogueira. Ô, Luciano, eu fico chateado, porque é exatamente por isso que a gente fico chateado e entristecido, professor Paulo Bacelar. Fico entristecido, porque ela recebeu um benefício amparo social deficiente físico, né? Que não dá direito à pensão por morte, não tem 13º salário, e ela poderia ter direito a um benefício previdenciário, que dá direito a um 13º, se ela falecer, dá direito à pensão por morte, é um benefício garantido pela Constituição, e pela falta da anotação da carteira, ela vai ficar tendo que provar. É constrangedor você ter que provar que trabalhou naquela empresa, sabe, naquela família, sabendo que trabalhou mesmo e por falta da anotação da carteira, ela vai deixar de ter. Porque o que vale é a anotação da carteira, porque se ela não contribui, ela tem a carteira assinada, ela vai lá no INSS, registra a carteira dela assinada e ela estaria coberta. Carteira assinada que daria também proteção para a própria patroa, porque não estaria passando pela situação de constrangimento, de ter que dar baixa na carteira, ou aí, no mínimo, vai se ter uma briga na Justiça Trabalhista para se garantir o direito da esposa ou os direitos da esposa do Lemos Nogueira. Mas, infelizmente, essa cobertura sem a carteira assinada não fica garantida pelo INSS. Se você assina uma carteira somente depois que houve o acidente, presume-se qualquer coisa. A pessoa pode imaginar que ela não trabalhava lá, porque só assinou por não dá direito, proteção para trás. Não dá proteção para trás. Você não fica sabendo se realmente aquilo é verdade ou não. O que é que eu vou sugerir? Que ela entre com a reclamação trabalhista contra a patroa para reconhecer o vínculo desde o início, assinar a carteira desde o início e depois a gente poder ajuizar uma ação contra o INSS. Se o INSS não reconhecer aquele vínculo, ela entrar com a ação na Justiça Federal para que conceda o auxílio-doença e também, se for o caso, de uma aposentadoria por invalidez, se ela estiver inválida. Essa situação, caro telespectador, cara telespectadora, da esposa do Lemos Nogueira, serve de advertência para você que trabalha principalmente em residências como trabalhador, trabalhadora doméstica e que não tem carteira assinada. Converse com seu patrão, com a sua patroa e chegue a um entendimento para ter a sua carteira assinada. É proteção para você, trabalhador, e também para você, patrão. Pergunta do George Pinheiro: eu estou afastado por doença e comecei a receber o auxílio, mas parei de receber com um tempo depois, mesmo estando ainda doente. O INSS já tem o laudo, mas ainda não liberou meu benefício. Isso está certo, professor Paulo Bacelar? Olha, se ele já deu entrada no benefício, ele tem direito aí a ter o resultado logo em 15 dias, né? Se ele não foi feito ainda, porque deve ter acontecer algum problema. Ele deve voltar à agência onde ele requereu e pedir a explicação por que esse benefício ainda não foi concedido. O telespectador José Magno de Fortaleza: um homem com 15 anos de carteira assinada e 55 anos de idade pode se aposentar? Não, aí somente quando tiver 65 anos de idade. Maria Célia de Sales, também de Fortaleza: eu trabalhei por um tempo na portaria de um hospital, tive câncer de mama e precisei me afastar para fazer uma cirurgia. Quando eu voltei, fui demitida. Já fui ao INSS para receber meu benefício, mas foi negado. Tenho direitos? Quais são? Olha, teria direito se o médico perito do INSS entendesse que ela está incapaz para o trabalho, né? Pelo que ela relatou aí, eu acho que teria todas as condições, mas se ela não está satisfeita, se o médico não deu a ela o direito, ela pode entrar com um recurso administrativo ou depois com ação judicial. Fátima de Souza: o pai dela era agricultor e se aposentou por invalidez. A mãe dela tem 69 anos de idade e tentou se aposentar, mas não conseguiu porque disseram que ela ficou dependente do esposo. Ela nunca contribuiu para o INSS. Isso é correto? Olha, se ele se aposentou por invalidez, sugere-se que ele não está mais trabalhando na agricultura, na atividade rural. Então ela, como membro do grupo familiar, que trabalhava, vamos supor que ela trabalhasse com ele na ajuda na roça, e ele se aposentou por invalidez, aí ela tem que pegar na enxada, ela tem que
voltar para a atividade e comprovar a atividade rural, independentemente do marido, né? Com documentos individuais. Então ela teria que ir para a roça e ter documentos em nome dela para ela comprovar, porque assim ela não poderia mais utilizar o documento do marido, porque o marido já estava aposentado. Dona Célia Braga, de Fortaleza, ela pagou o INSS por um tempo como autônoma e depois a carteira dela foi assinada. A pergunta é preciso guardar os comprovantes para quando for dar entrada na aposentadoria? Não, teoricamente não. O que é que eu sugiro que você faça? Peça um extrato da Previdência Social numa agência e se tiver todas as contribuições lá, você não precisa mais guardar aqueles documentos. O João Lins, de Fortaleza, tem deficiência intelectual. Uma irmã dele recebe o benefício junto ao INSS. Porém, ele conta que ela foi assaltada e levaram todos os documentos. Professor Paulo Bacelar, como a irmã do João pode retirar o benefício? Quais os documentos que ela pode apresentar para a liberação dos recursos, enquanto ela não tira a nova via das documentações exigidas pelo INSS? Ela precisa ter pelo menos um documento de identificação com foto. Ou a carteira de trabalho, ou o RG, né, ou a habilitação. Tem que ter algum documento com foto primeiro. Samuel Ferreira, de Fortaleza, a pessoa que é aposentada pode receber a pensão da esposa que faleceu? Pode sim, com certeza. Se ela é casada e ela era segurada e falece, ele vai ter direito à pensão e à aposentadoria. Jefferson, também de Fortaleza, meu tio recebe uma pensão por morte de minha tia e tem 17 anos de contribuição e 54 anos de idade. Ele vai ter direito à aposentadoria com esse tempo ou vai precisar de mais contribuições? Não, ele vai ter que ter a idade mínima de 65 anos, porque ele já tem 17 anos de contribuição, somente aí faltando a idade para ele poder ter direito à aposentadoria dele. Francisco Carlos de Fortaleza, meus pais eram aposentados do Fundo Rural. Antes de meu pai falecer, passou a aposentadoria dele para uma neta. Após ela completar 18 anos, foi cortado esse benefício. Dessa forma, minha mãe pode solicitar a aposentadoria para ela e receber as duas, a aposentadoria e a pensão, professor Paulo Bacelar? Não. A pensão por morte do trabalhador rural, Luzenor, só deu direito à esposa a receber a pensão após a lei de 91. Porque a lei que era da Lei Orgânica da Previdência Social, que é de 1966, que ela ficou vigente até 91, não dava direito à esposa a receber uma pensão. Ela recebia um amparo, metade do valor do benefício que ele recebia. E ele, naquela época, poderia sugerir qual pessoa que ele queria que ficasse com aquela pensão. E ele sugeriu a neta. Só que o que eu estou achando estranho, que esse menor que foi designado, que chamamos de menor designado, ele teria que receber a pensão até os 21 anos de idade, não até os 18. Então está aí, o Francisco Carlos, essa observação do professor Paulo Bacelar. Ângelo Souza, ou melhor, Ângelo César Fortaleza, até que idade o pai deve pagar a pensão do filho? O meu já completou 18 anos de idade e continua sendo descontado do meu salário. Olha, se isso aí é pensão alimentícia, né? Não é pensão por morte, aí é até o juiz determinar. Geralmente até os 24 anos, se ele estiver fazendo faculdade, ou então até o momento em que o juiz determinar. Hoje, no imposto de renda, você pode ficar com um filho como dependente até os 32 anos de idade. Vem de Maranguape a pergunta da dona Eliane Ferreira. Ela contou o tempo de contribuição e está faltando os períodos que foram descontados do salário. Ela pergunta o que deve fazer para ter a contagem correta, professor Paulo Bacelar. Apresentar os contra-cheques com os descontos da Previdência para que o INSS possa incluir no sistema. A mulher que é aposentada, se ela se casar, perde a aposentadoria? Pergunta do Daniel de Souza, de Maracanaú. Eu já vi pergunta que se ela recebe uma pensão de um marido, se casar, perde a pensão. Mas a aposentadoria foi a primeira vez. Mas não perde a aposentadoria, não. José Moreira, Maranguape, a mãe dele tem 60 anos de idade, 12 de contribuição. Quando pode se aposentar? 12 de contribuição e 60 de idade. Ela precisa ter 15 pelo menos de contribuição. Joana Dark Maranguape, a minha tia é aposentada e o marido dela também era, mas ele faleceu. A aposentadoria do esposo dela é maior que a dela. Eu quero saber se ela pode trocar e ficar recebendo o valor do marido que era mais alto, ao invés de receber a pensão dela. Pode, ela não pode receber duas pensões de marido, mas pode ficar com a mais vantajosa. E a última pergunta vem por SMS. Márcio Antônio, perdi a certidão de nascimento da minha mãe, que é aposentada. O que o INSS pode me dar informação, pelo menos do nome do cartório que emitiu a certidão dela? É possível? A certidão de nascimento, não. Agora, se ela já tivesse sido atualizada no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que hoje a gente bota
todos os dados da pessoa no cadastro, mas raramente uma pessoa já a idosa está com o cadastro atualizado. Se tiver, você pode pedir no INSS o CNIS da sua mãe para saber se ela tem lá todos os dados e você pode ir no cartório. Então, Márcio, você vai a uma agência do INSS, checa essa informação. Com a procuração dela, tá bom? Com a procuração da sua mãe. Com essa pergunta do Márcio Antônio, nós estamos encerrando a edição do Metrópole Debate com muitas perguntas, sem perder tempo, sem blá blá blá. Todas as perguntas dos nossos telespectadores respondidas pelo professor Paulo Bacelar. Muito obrigado. Graças a Deus, espero que a gente possa ter colaborado, contribuído para que as pessoas possam ter seus problemas resolvidos. É assim que encerramos mais uma edição do Metrópole Debate. A gente se vê no próximo encontro.